Esse é um novo anime que acabou de ser lançado e, na moral, ele já começou cabuloso. Nesse anime, uma garota tem sua cidade completamente destruída, a população dizimada e também vê sua melhor amiga ter seus braços e pernas arrancados e ser completamente esmagada bem na sua frente. E obviamente, não suportando essa situação, ela deseja a morte, até que aparece esse moleque aí, que sem magia alguma e com uma espada toda arrebentada, consegue ser um dos seres mais fortes desse mundo. Mas quem é esse moleque realmente? A verdadeira história do anime nós vamos descobrir no final do episódio, então bora pro início de tudo. O episódio começa nos mostrando essa mina aí, e o nome dela é Yuna. E enquanto ela caminha pela sua escola, ela vê essa mina de cabelos claros chamada Luceles, que parece ser uma pessoa que ela gosta bastante. Agora o anime nos leva pra sala de aula onde elas estão e o professor tá explicando sobre a arte das palavras, que são os encantamentos utilizados desse mundo. Ele explica que todas as raças e todas as línguas desse mundo podem usar a arte das palavras, mas isso só se aplica nesse mundo, tá ligado? Ao contrário do mundo dos visitantes, que não tem magia, e logo nós vamos conhecer um desses visitantes de outro mundo. Então depois da aula e já indo embora, a Lucelle chama a Yuna e pede pra que ela ensine a arte da força, que a arte que a Yuna não tem mais habilidade. E já que ela não tem nada pra fazer, ela concorda em ensiná-la. Então, enquanto elas vão caminhando, o anime nos mostra que a cidade onde elas moram é construída ao redor do grande labirinto de Kiazuna, que era o grande rei demônio. E dentro desse tal labirinto, alguns guerreiros estão tendo dificuldades contra um robô, até que em um golpe em conjunto eles conseguem derrotá-lo. Ou pelo menos foi isso que eles pensaram. Pois logo, o robô volta a se movimentar, se mostrando ser uma máquina extremamente resistente. Então agora, voltando pra Yuna e Luceles, é mostrado elas treinando a tal arte da força e também alguns momentos que elas passaram juntas. Aquele típico momento que você sabe que alguém vai morrer, tá ligado? Enquanto elas almoçam, nós vemos também a Luceles falando de uma tal cidade chamada Aureatia, que nós vamos conhecer. E no fim da tarde, enquanto elas observam um grande labirinto, a Luceles diz que lá deve ter tantos segredos e tantas relíquias que elas nunca poderão descobrir tudo, mesmo depois de adulto. Mas ela também diz que no fim de tudo, o rei demônio já foi derrotado, a era do medo e do caos acabou. E apoiando a cabeça no ombro da sua amiga, ela diz que agora pelo menos as duas poderão sonhar com um caminho cheio de glórias. Bom, pelo menos isso é o que ela pensava, porque é a partir de agora que o bagulho vai ficar doido, mano. Depois disso, já na cidade, voltando pra casa, ela sente um forte tremor e tudo começa a desabar ao seu redor. Atrás delas aparece uma grande luz e de repente tudo fica branco. E logo em seguida nós já vemos a Lucelle sendo agarrada por um robô e tendo cada um de seus membros arrancados. A Yuna fica paralisada assistindo tudo. Até que no fim o robô simplesmente começa a esmagar a Lucelle com golpes e mais golpes numa cena absolutamente brutal, mano. E depois de presenciar tudo aquilo, a Yuna finalmente consegue correr pra tentar achar algum lugar seguro, mas onde ela vai tudo tá completamente destruído e todos estão mortos enquanto vários robôs invadem a cidade. Até que ela consegue fugir pra uma colina e vendo tudo lá de cima, ela deseja a própria morte, pois mesmo com a morte do rei demônio, a era do desespero ainda não parece ter acabado. Nessa hora um robô aparece pra atacá-la, mas usando o encantamento ou arte da palavra ponta de flecha, ela consegue derrotá-lo. E vendo que foi tão fácil derrotar o robô, ela começa a se questionar o porquê dela não ter salvo a sua amiga. Mas logo ela percebe que as coisas não são tão fáceis assim, pois logo em seguida vários robôs aparecem pra atacá-la. Ela até tenta usar a arte ponta de flecha novamente, mas dessa vez não dá em nada, e vendo que a sua morte tá próxima, ela resolve se entregar e ir de F de uma vez, tá ligado? Mas num simples instante, todos os robôs que iam atacá-la são cortados ao meio, e do nada o moleque aparece ao seu lado. Esse moleque pergunta se ela deseja morrer, e sem entender nada e gaguejando bastante, ela diz que não. Então ele diz pra que ela não morra, senão ela vai perder, pois logo as coisas vão ficar bem interessantes pros humanos e ela vai poder escolher aonde ir e o que fazer livremente. Mas ela diz que ele não vai conseguir fazer nada com uma espada que tá praticamente se quebrando, e pergunta se ele é um visitante de outro mundo. E ele responde que por onde ele e os outros passem, todos os chamam dessa forma, ou seja, provavelmente tem outros visitantes por aí tão fortes quanto ele. Enquanto ele desce a colina, ela fica bem impressionada com a quantidade de robôs que ele derrotou sozinho, mano. Ele diz que no seu mundo também existem máquinas, mas não importa a quantidade, elas não são páreos pra sua espada. Ele fala que tá com fome e até tenta comer uma planta que tá ali por perto, mas ela é venenosa. Então ele pergunta se ela tem comida, mas logo ela corta o assunto, mano, e fala que ele tem que fugir dali. Ele pergunta o porquê e ela mostra pra ele um robô gigante que invadiu a cidade, e pergunta pra ele, num tom de ironia, se ele é capaz de derrotar esse robô apenas com uma espada, pois esse robô provavelmente foi criado pra derrotar o verdadeiro rei demônio. Enquanto ela tá falando, do nada ele lança um golpe, mas era pra derrotar um robô que vinha atacar ela pelas costas. Então mais uma vez ele pergunta se ela tem comida e ela responde que sim, que guardou um pouco pra viagem. Então ele resolve fazer uma proposta. Em troca da comida dela, ele diz que vai derrotar o robô gigante, pois isso parece ser bem divertido. A menina fica assustada, tá ligado? Porque ele tem uma cara de louco, mano. Então ela pergunta qual é o seu nome. E ele diz que é do Yagyu Shinkaryu, que provavelmente é seu clã ou algo do tipo. E diz também que o seu nome é Soujiro Yagyu, o último Yagyu da Terra. Sim, ele é aqui do nosso mundo. E antes de partir pra cima do robô gigante, ele pergunta pra ela se aqueles ataques que ela usou anteriormente são as artes das palavras. E pergunta se ela pode ensiná-lo a arte da ponta de flecha. E ela diz que não, pois o mundo dos visitantes, que no caso é aqui na Terra, tudo é construído na base das leis da física. E nós utilizamos as palavras apenas como sons pra nos comunicar. E utilizar a arte das palavras tá além da nossa compreensão, pois já vai pro lado da magia, tá ligado? E ela dá o exemplo das palavras cruzadas, que é como eles estão se comunicando agora. Ele tá falando japonês e ela tá falando a língua desse mundo, mas por conta das palavras cruzadas, que é tipo um feitiço, tá ligado? Eles podem se comunicar. Mas obviamente ele não entendeu porra nenhuma do que ela tá falando e diz que com certeza utilizar a espada é bem melhor. Então ela diz pra ele não enfrentar esse monstro, pois provavelmente ele vai morrer. Afinal de contas, não vale mais
mais a pena, pois todos já morreram e a cidade foi completamente destruída. E mesmo falando que ele pode morrer e que não vale mais a pena, ele fica questionando tudo o que ela fala. Mas ele fala pra ela ficar de boa, pois ele não tá fazendo isso por causa dela, e sim porque ele acha que vai ser bastante divertido. Então ele finalmente parte pra cima do robô gigante, junto dele vão alguns robôs pequenos. Mas ele derrota todos com sua espada e aumenta sua velocidade de uma forma absurda, fazendo com que a garota fique se perguntando como ele consegue ser tão rápido. O robô gigante, vendo que vai ser atacado pelo Sojiro, lança um ataque sobre ele, causando uma grande onda de choque, mas obviamente o Sojiro desviou. Então do nada ele aparece escalando o corpo do robô gigante, que percebe isso e ativa um mecanismo que lança várias flechas e vários robôs contra o Sojiro. Enquanto ele cai, ele se defende de todos os golpes e começa a usar o corpo dos robôs que ele derrotou para escalar rapidamente até a cabeça do robô gigante. Mas o robô consegue jogá-lo pro alto e ativa mais um mecanismo, só que dessa vez de som. Esse mecanismo é a arma secreta do robô, que pode recitar a arte das palavras. Junto disso, um buraco enorme se abre no peito do robô, e depois de terminar de recitar a arte das palavras, uma imensa rajada de energia é liberada, destruindo absolutamente tudo. Porém, mais uma vez, utilizando o corpo dos robôs, o Sojiro consegue desviar do ataque, partindo pra cima mais uma vez e conseguindo cortar a cabeça do robô gigante ao meio. Então o Sojiro agradece pelos robôs menores que ele acabou utilizando como apoio, e diz que não imaginava que o robô ia se prejudicar com a arte das palavras, pois isso mais o atrapalhou do que o ajudou. Mas isso ainda não foi suficiente pra derrotar o robô. Enquanto o Sojiro ainda tá no seu corpo, ele utiliza sua mão esquerda pra lançar um golpe. Mas o Sojiro também tem uma arma secreta criada pelo fundador de Yagyu Kagyu, que é nada mais nada menos que uma técnica chamada Mutodori, onde enquanto você desvia do inimigo, você usa a própria arma dele e o seu impulso pra derrotá-lo. E esse estilo de técnica, a propósito, existem várias lutas reais. E nesse caso, a arma e o impulso do inimigo que o Sojiro vai utilizar é o braço do robô, onde ele desvia do ataque do braço esquerdo e altera sua trajetória para que ele acerte o próprio braço direito do robô. Pois durante a luta, o Sojiro descobriu que é lá onde o núcleo tá, e assim, finalmente o robô gigante é derrotado. E assistindo tudo de longe, a Yuno realmente fica impressionada, pois o Sojiro realmente o derrotou. Mas ela começa a se perguntar por que logo hoje o robô atacou a cidade. Ela se pergunta se tudo isso pode ter sido culpa do Sojiro, pois o robô pode ter reagido à sua força, despertado e atacado a cidade. Ou até mesmo o Sojiro pode ter despertado esse robô de propósito para lutar contra o inimigo forte. Então o Sojiro aparece, dizendo que foi mais legal do que cortar um tanque de guerra, mas ela não sabe o que é um tanque de guerra. Então ela pergunta como ele conseguiu derrotar o robô e ele diz que é somente você imaginar como se você tivesse o criado. As pernas ficavam muito perto do chão, a cintura era muito pesada, o peito era uma arma de fogo e ele atacou primeiro com o braço esquerdo protegendo o braço direito, então somente no braço direito poderia estar o núcleo do monstro. Então, quando ele tá indo embora, ela o chama de volta, pois ele esqueceu de pegar sua comida, mas na verdade os propósitos dela são outros. Enquanto ele come, em seus pensamentos ela diz que odeia pessoas fortes, pois fazem pessoas fracas como elas insignificantes. E mesmo que seja errado, agora ela tem que se apoiar em algo. Então, depois dele terminar de comer, ele fica se perguntando pra onde ele deve ir e ela fala que ele deve ir pra Aureate, que é o lugar que a amiga dela tava comentando no começo do episódio, e ela diz que agora Aureate é o maior país que existe. Ele pergunta pra ela se lá tem pessoas fortes e ela diz que sim, pois a Aureate tá convocando vários heróis ao redor do mundo, e que muito provavelmente eles estão planejando algo grande. Mas em seus pensamentos e com o olhar de psicopata, ela revela suas reais intenções. Com o olhar de psicopata, ela revela que quer levar o Sojiro pra Aureate, porque lá tem alguns inimigos que talvez possam matá-lo, como por exemplo o segundo general de Aureate, Roskla e o Absoluto, ou aquele que se esconde nas montanhas, Toro, o terrível, Grafnir, que é conhecido como o portador da verdade, um outro visitante que libertou a grande fortaleza de gelo, Kazuki, o Tom Negro, e também Lukinoka, o inverno, a lenda que ninguém jamais conseguiu ver. Ela diz que tem que saber quem o Sojiro realmente é e o que exatamente é esse tal de mundo distante de onde ele veio. Ela se oferece pra levá-lo até Aureatia e ele agradece e diz que a partir de agora ela é livre pra fazer o que quiser. E no fim do episódio, o narrador do anime revela que nesse mundo existem inúmeros Shuras, e essa é a história do primeiro deles, o Sojiro, aquele com a habilidade de espadachim suprema que entende todos os pontos vitais de todas as criaturas vivas, que não pôde ser contido nem mesmo no seu próprio mundo e é conhecido como o último espadachim. E esse é o fim do primeiro episódio, que foi muito brabo, mano. E se o segundo também for da hora, eu vou estar trazendo a segunda parte aqui, beleza? Então, se quiserem a continuação, já deixa aquele like, porque o like é o sinal que vocês gostaram, demorou? Então, tamo junto, até o próximo vídeo e fui!